Amém? Cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta oportunidade. Estamos felizes com Jesus. Culto de ceia, onde nós lembramos a morte daquele que está vivo. A morte daquele que hoje vivo está. E há um louvor bem conhecido que diz que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas nós bem sabemos que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa está nas mãos daquele que vivo está. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Aproveitando que os irmãos já estão aí em pé. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Eu vou ler para ganharmos tempo nesta noite. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eleu, filho de Tou, filho de Zof, Efrateu. E este tinha ainda duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque ele amava em Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor não tinha cerrado a sua madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do Senhor, do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando você estará embriagada? Aparta de ti o vinho.
Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20 para finalizarmos. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Você pode adorar a Deus por esta palavra nesta noite, amém? Sente-se louvando e agradecendo ao nome de Deus. Aleluia. Talvez alguém ainda não tenha ouvido falar sobre esta palavra. É sempre bom nós darmos um panorama e mostrar o que a palavra que lemos significa. Nós estávamos aqui terça-feira na oração e Deus começou a me dar o caminho para esta palavra. Deus começou a nos esclarecer, Deus falou com a gente aqui terça-feira, depois da oração, e o Senhor me fez lembrar desta passagem. E esta passagem nos conta a história do profeta Samuel. Samuel, ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote em Israel. Ele foi o último juiz de Israel, porque depois dele, lá na frente, se nós pegarmos o livro, o povo começa a pedir um rei. E ele pensa que o povo estava indo contra ele. E Deus diz a ele: Samuel, fique em paz, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Mas a passagem que a gente leu não diz respeito exatamente ainda sobre Samuel, e sim sobre sua mãe especificamente, chamada Ana. Sua mãe era uma das duas mulheres, naquele tempo era permitido um homem podendo sustentar, um homem podendo dar a mesma qualidade financeira, amorosa, sentimental para a mulher, era ainda permitido pelo Senhor. Não que era plenamente aprovado, mas Deus o permitia. E Eucana tinha duas mulheres. A primeira, chamada Penina, que diz a palavra que era uma mulher que deu muitos filhos para o seu marido Eucana. Mas nós lemos aqui também, e se você tiver dúvida depois você para e lê mais atenciosamente, que Eucana amava mais Ana. E a Bíblia diz que Deus é quem cerrou a madre de Ana. Quando a palavra diz que Deus é quem cerrou, era que Deus não permitia que Ana gerasse filhos. E alguém diz assim: mas Deus é ruim? Deus é mau? Não. Deus tem os seus processos.
Assim como Deus usou o Michel aqui para dizer, Ele quer continuar falando ao meu e ao teu coração. Não recuse os processos de Deus na sua vida. Deus, Ele tem a melhor hora, a melhor forma, o melhor momento, a melhor maneira de fazer. E o que você e eu devemos fazer? Continue crendo, continue crente, continue fiel a Deus. Dá para fazer isso nessa noite, amém? E Ana continuou fiel a Deus, continuou servindo ao Senhor, confiando que Deus poderia fazer ela gerar um filho. E de ano em ano a adoração não é como nós. Olha como a gente é privilegiado. Nós temos culto na terça, temos culto na quinta, temos culto no domingo. Nós podemos vir à igreja, ao templo, nos reunir e adorar a Deus. Nesse tempo existia um lugar distante para eles irem adorar. E eles iriam de ano em ano adorar a Deus. E Ana, todo ano chegava, mas o coração estava apertado, o coração estava angustiado. A alma, o espírito dela queria entregar a Deus um perfeito louvor, uma perfeita adoração. A alma, o espírito dela gostaria de render um culto verdadeiro. Mas a angústia, a tristeza, talvez a desilusão de não poder gerar, amassava, preocupava, a fazia chorar. E não bastasse isso, a Bíblia ainda diz que a sua adversária, que era outra mulher de Eucana, ainda colocava o dedo na ferida, ainda apontava o dedo, ainda dizia: ei, você é uma fracassada, ei, você não pode gerar, ei, você não vai fazer Eucana feliz. E aquilo deixava Ana ainda mais atribulada, ainda mais entristecida. Mas chegou um dia que nós vimos aqui, que Ana chega ao templo e faz um voto com Deus, e faz um acordo com o Senhor. Ana chega perante Deus e diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver e ele vai ser sacerdote na tua casa. Eu vou devolver e ele vai viver para te servir. Ana resolveu orar diferente e envolver Deus na bênção, envolver Deus naquilo que ela estava pedindo. Então a primeira lição que fica para nós, de muitas que temos nesse texto, é: aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos querendo, nós temos envolvido o Senhor nessa bênção, nessa petição? Nós temos dito assim: Senhor, como Ana, Senhor, vai ser para a glória do teu nome, vai ser para te servir, porque dele é o poder de gerar, de fazer, de transformar, de ter milagres em tua vida. Tem alguém precisando de milagre aqui nessa noite? Amém? Ou é só eu? Acho que é só eu, amém? E por muito tempo, meus irmãos, eu olhava para esta palavra e no meu pequeno entendimento, eu achava que Deus respondeu a oração de Ana por conta desse envolvimento que ela fez. Eu olhava e dizia: não, Deus só respondeu porque ela envolveu Deus na bênção, ela abriu uma chave ali, e está concluído o texto, está resolvido. Ora diferente, envolve o Senhor na bênção e tudo resolve, e Deus responde a oração, e Deus faz o milagre.
E quando nós estávamos aqui terça-feira, esmiuçando essa palavra, o Senhor me fez olhar de uma outra perspectiva. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus não respondeu a oração de Ana porque ela orou diferente. Deus não respondeu a oração de Ana porque ela destravou. Aí na internet há vários vídeos, né? Destrave sua vida financeira, destrave sua vida, 7 conselhos, 10 conselhos para isso, para você ficar rico. Os coaches estão aí. Mas a verdade é uma só: quem dá a vida e tira a vida é o Senhor. Quem abençoa, quem abre a porta, continua sendo Deus. Quem levanta, quem exalta, quem abate, continua sendo nosso Deus. Tudo provém dele. Mas se não foi a oração diferente de Ana que abriu a porta do milagre de Samuel chegar, o que foi? Alguém já leu o tema ali? Já está, mais ou menos. Nessa noite eu quero falar sobre relacionamentos que geram milagres. O que fez a bênção, o milagre de Ana chegar, não foi apenas a oração que ela fez, e sim a maneira que ela se relacionou em 3 áreas da vida dela. A primeira área, sim, foi a área espiritual, foi com Deus. No versículo de número 10, vai dizer que Ana chega no templo e ela ora ao Senhor, chora abundantemente e faz um voto com Deus. E nesse voto ela ora diferente, nesse voto ela envolve Deus na bênção. Mas não foi só isso que fez o milagre acontecer, que fez ela ser agora mãe de filhos, gerar em seu ventre. O primeiro relacionamento que nós devemos atentar para que possamos criar um caminho para o milagre é sim o nosso relacionamento com Deus. E nessa noite eu quero te fazer entender, para que você possa olhar, para que eu possa olhar, como está o nosso relacionamento com Deus. Ana, assim como muitos de nós, talvez humanamente, tinha motivos para chegar já murmurando contra Deus, dizendo: Senhor, eu não pedi para casar, eu não pedi para nascer, eu não pedi para isso, eu não pedi para ter marido. Poderia ou não poderia? Dá vontade ou não dá, muitas vezes? Senhor, eu não pedi para nascer, eu não pedi para isso, eu não quero isso. Mas Ana resolveu ter um relacionamento de filha para pai, de filho para pai. E ela se derrama perante os pés do Senhor. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Você crê ainda que Deus faz milagre? Você crê ainda que Deus pode mudar a situação que você está vivendo? Que Deus pode mudar a sua vida? Que Deus pode mudar a tua história? Que Deus pode mudar a tua família? Você crê ainda? Como Ana, será que nós estamos sendo aprovados no primeiro teste, no primeiro relacionamento, que é o relacionamento com Deus? Ou nós estamos sendo só aquele tipo de filho que, como o Michel disse aqui, bem que meu pai poderia morrer para me dar herança, bem que minha mãe poderia partir para eu ficar tudo para mim, bem que meu pai poderia lembrar, bem que meu parente poderia lembrar. Nós queremos o benefício da paternidade,
mas não queremos o relacionamento, nós não queremos a intimidade, nós não queremos a dependência dele. E quem depende, ouça isso, quem depende não marca o dia, quem depende não marca a hora, quem depende não marca no relógio e diz: Senhor, tem que ser tal hora, tal dia, tal mês, tal ano. Não, quem depende só fica na expectativa. Senhor, é hoje, vai ser hoje, o Senhor pode fazer, o Senhor faz milagre, é hoje, Senhor, quem dera que fosse hoje. Quem sabe com quem se relaciona só vive na expectativa. Eu sei que ele vai fazer, eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas o milagre vai chegar. Ele faz milagre, ele faz. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com ele? Aparta da tua boca a murmuração, aparta da tua boca a reclamação, aparta da tua boca as palavras negativas. Afasta, afasta, diz: não é para mim. Ainda que o coração deseje transmitir uma palavra negativa, uma palavra de murmuração, na hora repreenda e diga: eu sei em quem tenho crido, eu sei para quem eu entreguei a minha vida. Descansa o seu coração, descansa a tua alma. Se o teu relacionamento com Deus tá bom, já é um começo, já é o primeiro passo, o passo mais importante talvez, para que o milagre seja gerado. Mas não para por aí, e não basta somente isso. Deus, é claro que tudo provém dele, é claro que ele é a fonte de todas as coisas, mas Deus, ao contrário do que nós vemos no mundo, Deus é Deus de princípios. Deus, ele é Deus de ordem. E como foi dito já aqui, como o Michel também falou, pregador nato, Deus, ele não queima etapas. Ele não dá esse negócio de jeitinho brasileiro, não é com Deus não, foi Satanás que inventou. Esse negócio de corrupção, esse negócio debaixo do tapete, esse negócio que eu conheço alguém, não é com Deus não. Ele é Deus de princípio, ele é Deus de ordem, ele é Deus de relacionamento. E ele diz: Ana, você não murmurou, você não reclamou, você fez um propósito comigo, está no caminho certo. Vamos ver agora a segunda etapa. Ana está lá, nesse mesmo dia, nesta mesma hora que ela está falando com Deus. O que a Bíblia diz? O profeta, que era o sacerdote, o sacerdote Eli, puxa uma cadeira e fica olhando. Imagina alguém olhando você orar. Sozinho já é difícil, o profeta puxa a cadeirinha lá e fica olhando, não fala nada. Essa mulher está bêbada, estranho, nunca vi ninguém orar assim. Ei, mulher, para de beber, aparta o vinho da tua boca, mulher. Na hora o que acontece? Vem sobe o sangue. Na Bíblia não fala, mas é assim ou não é? Agora ele vai ouvir. Estão me chamando de bêbada? Eu? O segundo relacionamento que Deus quer que nós observemos nessa noite é o relacionamento com a igreja, com os nossos irmãos. Como está esse relacionamento? Eli ali representa a igreja, os irmãos, o corpo de Cristo, a comunhão. A pergunta é aqui: alguém já te deu uma resposta atravessada ou falou algo que você teve vontade de ressuscitar lá da piscina, lá o velho homem? Vem aqui rapidinho, resolve uma situação aqui para mim.
Hã? Teve ou não teve? Rapidinho, depois eu enterro de novo. Mas Ana, se ela dá uma resposta atravessada, se ela fala algo indevido ao sacerdote Eli, não adiantava nada ela ter feito o voto para Deus anteriormente, porque Deus é Deus de relacionamentos. O que Eli fez não deve anular quem Ana é. O que Eli falou não pode anular a comunhão, a ligação, o poder de Deus na vida de Ana. Dá para entender isso aqui nessa noite? Talvez você diz: nossa, eu oro tanto, eu jejuo tanto, meu relacionamento com Deus está tão bom, mas e o relacionamento com a igreja? Não, aquela irmã não, ela entra por uma porta, aqui só tem uma porta, hein? Graças a Deus. Ela entra por uma porta, eu saio pela outra. Ela fala A, eu falo o alfabeto. Como está seu relacionamento com a igreja? Como está seu relacionamento com o corpo de Cristo? E eu quero te lembrar que a igreja não somos só nós, não. Deus tem seus santos, seus escolhidos em diversos lugares. Lá no teu trabalho tem homem de Deus, tem mulher de Deus. Ainda que você não goste da atitude, ainda que a pedra no teu sapato, é homem e mulher de Deus. Vai orando por ele, vai dizendo: Jesus, toma aquele atribulado, Pai. Pega, Senhor, aquele abençoado, muda ele, Pai. Vai orando por ele, vai orando por ela, mas não deixe de se relacionar. Não deixe. Se Ana dá uma resposta atravessada, ela perde o milagre, ela perde a bênção. O milagre dela não é gerado. Deus fala: o que, Ana? Com uma boca você está fazendo voto, e com a mesma boca você está xingando, você está amaldiçoando, você está decretando maldição? Não! De uma fonte só jorra uma água, de uma fonte é só bênção, é só louvor, é só adoração. Como está o teu relacionamento? Como está? O que o outro fez, falou, proferiu, não pode anular o que você é. Estamos falando sobre relacionamentos que geram. Tem mais alguém que precisa de milagre? Ou depois dessa fala: não preciso mais, deixa quieto, é muito para mim. Na nossa cabeça a gente pensa: ei, eu estou bem com Deus, os outros que vão para lá. Eu oro, eu jejuo. É a autojustificação. Ninguém ora que nem eu, ninguém prega que nem eu, ninguém louva. Quando eu louvo, os anjos param para ouvir. A gente tem autojustificado, irmãos. A gente acha que só isso basta, mas Deus é Deus de princípios. Deus é Deus de relacionamentos. Ele quer gerar um milagre na tua vida, Ele quer gerar um milagre na tua casa. Mas entenda isso aqui nessa noite: não basta orar, jejuar, você vai fazer campanha o resto da tua vida. Se você não se relacionar, o milagre não é gerado. Entenda isso. Ei, mulher, você está bêbada? Não, meu Senhor. Quem tem coragem aí de dar essa resposta aí? Não, meu Senhor. Não tenha sua serva por filha de Belial. Eu não sirvo outro Deus não, Eli. Eu não adoro outro Deus não. Eu acabei de fazer um voto aqui, foi com Deus Altíssimo. Eu acabei de envolver o Senhor dos Senhores na minha bênção. Não me tenha como adoradora de outro Deus, não. Eu sirvo ao único e poderoso Deus. Ele na hora falou: essa é crente. Essa é crente. Nem meus filhos me respondem assim. Meus filhos já tinham batido a porta na minha cara. Pai, vai para lá. E porque ela respondeu assim, Eli
que representava a presença de Deus no povo, resolveu abençoá-la. Ei, mulher, você entendeu o que é relacionamento? Vá em paz, e o Deus dos exércitos conceda o desejo do teu coração. Como está teu relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo, com seus irmãos, com a liderança da igreja? Como está? É só eu e Deus, Deus e eu. Amém. Nada de milagre gerado. Deus quer, mas Ele não queima etapas, não queima relacionamentos. Mas a gente pensa que para por aí. Estou bem com Deus, estou bem com a igreja, estou bem com meus irmãos, com a liderança. Mas não parou por aí. Diz a palavra que o semblante de Ana já estava alegre, porque ela passou na segunda etapa. Oh, glória! Ela encontra o marido e já sorri. Ela encontra o marido e já fica alegre. Agora é nossa parte, meu amigo. Deus já agiu. E diz a palavra que naquele dia, terceiro relacionamento. E é aqui que Deus começou a me dar a direção desse texto, desta passagem. Naquele dia, Ana e o seu marido Eucana se relacionaram. Deus não poderia fazer como gerou Jesus? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Deus é Deus de princípio. E qual é o princípio para um homem e mulher conceber? Um relacionamento. A esposa, o esposo, no casamento. E aí é gerada uma semente daquela união. Todas as vezes eles já se relacionavam, a intimidade deles era zerada, não tinha mácula. Só que Deus queria primeiro ensinar a Ana a ter um relacionamento nas outras áreas, zerado, sem mácula, sem defeito, sem deixar nada para trás, sem deixar nada no caminho. Quando Ana alinhou isso, o relacionamento que ela tinha com o marido gerou semente, gerou milagre. Naquele dia, naquela mesma noite, quando Ana vai ali e se relaciona com seu marido, ela já estava alinhada com Deus, ela já estava alinhada com a igreja, com o corpo de Cristo. E quando ela se relacionou com seu marido, já era a bênção sendo gerada. A pergunta é: como está o nosso relacionamento com as pessoas mais próximas a nós? Como está o relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos? Como está? A gente está querendo gerar milagres, quebrando o princípio de relacionamento. A gente está querendo gerar milagres, deixando coisa para trás, forçando a situação, forçando a barra. E Deus não é Deus de força a barra. Deus é Deus de só bater na maçaneta e a porta se abrir. Esse é o nosso Deus. Como está o relacionamento com os mais próximos? Como está o relacionamento na nossa casa? Eu oro tanto, deixa eu te falar, não vai adiantar não, viu? Que isso, pastor? Eu jejuo tanto, nossa, tanta fome que eu passo. Vai adiantar não, viu? Eu ando de joelho, eu já li a Bíblia de capa a capa, ai meu Deus. Autojustificação. E quando o que Deus quer para um milagre ser gerado é alinhar os relacionamentos. É só Deus, é só Deus, é só Deus. E Deus diz assim, ó: que adianta nós ganharmos os de fora e perder a nossa casa? O que adianta?
O que Deus quer estar fazendo aqui, o culto de ceia, é um culto de análise, é um culto de ver como está o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. É isso que estamos fazendo aqui. Você parou, tem gente que para de acreditar para fazer birra com Deus, já viu isso? Eu parei, eu sou ateu agora, ateu em milagre. Em Deus eu creio, eu sei que Ele existe, mas em milagre eu sou ateu agora, já viu isso? E tem. Querendo fazer birra com Deus. Não, Deus não faz, não creio mais não. Isso aí era para os apóstolos, para minha mãe, para meu pai. Aí Deus nos traz no culto de ceia, só para abrir nossos olhos. Tem gente dizendo, não devia ter vindo hoje, viu? Oh meu Deus, vai estar na internet, você vai ver lá. Deus te traz aqui e diz, só falta alinhar os relacionamentos. É verdade, você é crente. É verdade, você crê em Deus. É verdade, você crê em milagres. Você sabe que Deus pode fazer. Mas talvez o relacionamento com a igreja tem algo que precisa resolver. Tem algo que precisa ser alinhado. Como o Fernando diz aqui, tem algo que precisa ser dedicado. Mas talvez o relacionamento com Deus esteja em dia, o relacionamento com a igreja também. É saudável, você ajuda, você está junto, você se dispõe, está saudável o relacionamento. E aí Deus diz, e a terceira área, em casa? Não adiantaria nada Ana estar bem com Deus, fazer voto a Ele. Não adiantaria nada Ana estar bem com Deus, com a igreja, com Eli, com o profeta, não ter respondido torto, não ter respondido atravessado. Não adiantaria nada se ela tivesse virada com o marido em casa, se ela não tivesse em dia com o relacionamento com o seu esposo, com o seu filho. A Bíblia diz que nós somos as cartas que o mundo lê. Talvez alguém nem no mundo aí fora, talvez as pessoas não irão pegar numa Bíblia para ler. A nossa atitude, a nossa fala, o nosso jeito de se relacionar, talvez vai criar, olha a responsabilidade, vai criar um temor para as pessoas em conhecer a Deus. Já pensou se alguém diz que não quer conhecer a Deus pela maneira que vê em nós? Já pensou nisso? O problema é dele. Olha, Ana, vigia. Somos as cartas que o mundo lê. Como estão os nossos relacionamentos? Nessas três áreas, existem outras áreas, mas eu quero me ater a essas três áreas nessa noite. Relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo, e o relacionamento com a família. Deixa eu ser bem claro aqui nessa noite, que a palavra é de Deus. Se nós não alinharmos essas três áreas, eu estou me incluindo também, milagres não serão gerados. Porque relacionamentos geram milagres. O Fernando fez uma entrevista no podcast, esses tempos atrás, e lá ele disse que ele conheceu um grupo de empresários, se relacionou com mais gente, e aquele relacionamento fez o quê? Abriu portas. Quando a gente se relaciona uns com os outros. Por isso a ceia diz assim, Paulo diz, olha, espere um pelo outro na hora de ceiar. Vocês têm que entender que vocês não veio aqui para comer e para beber. O que estava acontecendo ali no dia de ceia? Se reuniam os grupinhos de talvez social ou talvez intelectual e diz, não, você não faz parte não, pega outra mesa.
Estava se reunindo grupinhos, e alguns eram mais ricos, faziam um banquete no dia da ceia. E outros mais pobres talvez nem tinham o que levar, ficando na esperança de alguém chamar para a mesa. Mas o que acontecia? O que tinha muito não chamava, e ele ia embora sem cear. Já pensou nisso, irmãos? Aí Paulo escreve a carta aos Coríntios e diz: ei, vocês não entenderam o que é ceia não, vão se converter. Ceia é comunhão, ceia é relacionamento, ceia é comer o mesmo pão, beber o mesmo cálice, ceia é entender o que Jesus fez. Jesus veio para que possamos ser um no Senhor. Eu e você somos um no Senhor, eu e você somos corpo de Cristo. Como está o nosso relacionamento? Em qual área a gente deixou coisa para trás para resolver? E Deus me fez entender. Imagina agora se Ana dá uma resposta atravessada para Eli, para o sacerdote. No mínimo, eu estou falando aqui baixo, no mínimo, aquele tempo lá, no mínimo ela tinha que esperar mais 1 ano para pedir perdão. No mínimo, eu estou chutando baixo. Já pensou nisso? Ela ia ter que esperar mais 1 ano para chegar perante Eli e dizer: Eli, me perdoa. Nossa, eu estava tão atribulada aquele dia lá. Você veio falar que eu estava bêbada, né? Você sabe, difícil, Eli. E a gente não sabe como seria a reação dele. Poderia não perdoar, poderia jogar para frente, poderia lançar uma maldição sobre ela. Ela afastaria o milagre dela. Mas ela resolveu, entenda isso. Talvez Deus vá te colocar nesta semana na situação como Eli, como Ana. Você vai lembrar desta palavra. Talvez perante esses dias, Deus vai te colocar numa situação parecida. E quando chegar o dia, a hora, o momento, não reclame. Começa a adorar a Deus no momento. Alguém nem vai entender. Quem te atribulou, quem falou torto, quem falou que você estava bêbado, não vai nem entender. E se ele perguntar, você fala: é glória a Deus porque o milagre está sendo gerado. Ele não precisa entender. Agora, o que sair da nossa boca ou nos faz parteiros ou nos fará coveiros de milagre. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para abrir nossos olhos. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui. Como está o nosso relacionamento? Como está a nossa vida? Pensa aí. E se veio na tua memória agora algo ou alguém, pode ser há 15, há 20, há 30 anos atrás. Se Deus te fez vir à memória agora, é porque Deus quer que você resolva. É porque Deus quer gerar um milagre aí em você, quer gerar um milagre na tua casa, quer gerar um milagre na tua vida. Se Deus trouxe a tua memória hoje, é porque Ele quer que você entre no caminho da bênção. Ele quer que entre no caminho do milagre. Quer Samuel nos braços ou não quer? E para uma mulher que não poderia ter filhos, o Senhor a dá mais 3 filhos homens e mais 2 filhas mulheres. No ventre que não poderia gerar, ela foi alegre mãe de filhos. Não foi a oração diferenciada, não. As orações do rádio, né? Oh, que voz bonita!
Parece que o microfone tem algo que, né? O Senhor Todo-Poderoso. Como se fosse a oração em si que mudava. Muitos já vão para os amuletos. Pega a água, pega o objeto, pega isso, pega aquilo. Eu já disse aqui situações que alguém, pastor, ora por mim, vamos orar, mas tem um olhinho aí? Não. Ah, então deixa. Pois. Como se o poder estivesse no óleo, no amuleto, no algo. E o Senhor diz: se eu impor a mão sobre o enfermo no nome de Jesus, ele será curado, porque o poder é dele, ele opera milagre. É ele o dono. E aí nessa noite ele quer nos fazer pensar sobre os relacionamentos. Ei, vai dar vontade de Aí diz assim: não, Senhor meu, não me tenha como mulher embriagada, não. Eu sirvo ao Senhor Todo-Poderoso. E aí quando Deus liberar uma palavra para você, e nessa noite está liberando, porque você vai alinhar esse relacionamento aí, e nessa noite tem palavra de Deus para a sua vida. Tem milagre sendo gerado na tua casa. E quando isso acontecer, você vai sair diferente. Já não vai sair mais cabisbaixa, já não vai sair mais depressivo, entristecido. Não, você vai sair como Ana, um sorriso de orelha a orelha. Eucana olhou e disse: oxe, mulher, o que aconteceu? Vamos para casa que Deus vai fazer milagre hoje. Aleluia. Se coloque em pé. Há milagre sendo gerado. Há milagre sendo gerado. Há milagre sendo gerado na tua vida. Há milagre para você. Oh Espírito de Deus, como estão os relacionamentos? Como está? Eu já presenciei nesse tempo, pastoreando, pessoas que eram líderes na igreja, amarguradas, depressivas, mas amarrada no que tinha na mão. E a gente ia conversar com a pessoa, e eu perguntava: minha irmã, o que está acontecendo? Teve evento, teve alguma coisa aqui, você não veio, você não estava junto? Não, pastor, com fulano de tal não aguento nem olhar no olho. Que isso, irmã? Não, pastor, com ciclano, olha, ele me fez isso, ele me deve, ele falou aquilo, ele não dá satisfação. E eu não estou aqui passando a mão na cabeça de quem fez coisa errada não, meu irmão. O que Deus está nos ensinando aqui nessa noite é que o que o outro faz de ruim não anula quem somos. É isso que é ser crente. É isso que é servir a Deus. Qual é a oração que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas... Ninguém lembra mais? O que é isso, irmão? Perdoa as nossas dívidas. Assim como... Ah, vocês sabem, né? Assim como nós perdoamos. Não queira pedir o perdão de Deus se você não está disposto a perdoar. Talvez ouça isso, talvez o que Deus perdoou de nós é infinitamente maior do que o outro está devendo a nós, sabia? Aí a gente é ruim, eu penso uns camaradas ruins. Não, é meu 10 reais, é meu. E a dívida que Jesus pagou? E o preço que Jesus pagou? O que Jesus perdoou é infinitamente maior do que o outro devendo. Pastor, nem a paz do Senhor, não vou mais lá também. O que Deus perdoou de nós, o que Jesus perdoou, é infinitamente maior do que o outro está devendo. E aí Paulo aperta um pouquinho mais para nós. Aí você se resolve com ele no céu. Ele diz assim, ó: a ninguém deveis nada, senão
O amor. O amor perdoa. O amor é paciente. O amor tudo suporta. Resolve com Paulo lá, não fui eu não. Só estou transmitindo. Feche seus olhos. Relacionamentos que geram milagres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos, Deus. Deixamos de lado a autojustificação. Deixamos de lado, meu Pai, o serviço para derramar o nosso coração perante Ti. Como o salmista diz, Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim um relacionamento que eu deixei para trás sem resolver. Senhor, nessa noite eu quero olhar para o relacionamento que eu tenho com a igreja de Cristo, e esse relacionamento estar saudável, para que o meu milagre seja gerado. Eu quero estar bem com meus irmãos, eu quero estar orando por eles, eu quero estar intercedendo, eu quero ver eles firmes com Jesus, seja nessa congregação, ou seja em outra, mas firme na rocha que é Jesus. Orar por eles da mesma maneira, amá-los da mesma maneira, está saudável o relacionamento com a igreja. Mas Deus, eu quero olhar para o relacionamento que eu tenho na minha casa, Pai. Eu quero olhar, meu Pai, para o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, Deus. Aleluia. Está alinhado com ela, ser uma só carne, como a Tua palavra diz. Eu quero estar em dia com o relacionamento que eu tenho com ela, para que eu possa subir aqui, Senhor, sem mácula, e dizer que eu creio que Jesus gera milagres. Eu quero estar bem com o relacionamento com as minhas filhas, Deus, orientando elas no caminho do Senhor, amando elas, Senhor, suprindo, encaminhando, Senhor, para a Tua presença, para a educação, estar sem máculas em casa, para eu chegar aqui e me relacionar com meus irmãos melhor. Eu quero estar bem no relacionamento com meus pais, Deus. Eu quero estar bem no relacionamento com meus irmãos, Senhor. Eu quero estar bem no relacionamento com meus cunhados, Deus. Eu quero amar, Senhor, e ajudar, Senhor, meus sobrinhos, Deus. Aleluia, meus amigos, meus irmãos, meus primos, meus tios, meus avós, Senhor. Eu quero estar bem em todo o relacionamento, Pai, para que o milagre seja gerado. Abre os olhos espirituais nessa noite, Pai. Aquele que ora, que jejua há anos, mas não atentou, meu Pai, para essa chave que o Senhor nos deu nessa noite. Ele vai resolver, ela vai colocar em dia, Pai. Ela vai agir como Ana, Deus, e o milagre será gerado na família, na vida dela, dos parentes dela, em nome de Jesus. Só quem crê nesta palavra e recebe, aplauda ao Senhor nessa noite. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Toda a glória seja dada ao Senhor.